Nesse segundo vídeo eu trouxe um material bem legal para vocês, que é a questão de será que eu fazer uma dieta muito restrita vai me atrapalhar? Na verdade, dependendo da pessoa, vai. E é isso que a gente vai ver agora. O colateral de engordar após dieta, que inclusive leva algumas pessoas a falarem que dieta engorda. E como que isso não é tão correto que a gente tem que contextualizar essas informações. Esse estudo é aberto, vou deixar para vocês baixarem também. Então vamos lá, né? O último vídeo ficou um pouquinho mais longo, vou tornar esse daqui mais rápido e mais prático, até que já é mais fácil de explicar. Nós temos o autor aqui, né, Webster, ele enfatizando que a ingestão alimentar e a regulação dos suplemento dietético, né, também é pelo ímpeto de crescimento tecidual, né? Então, alguns ratinhos obesos aqui, eles fazem um overeating na tentativa de crescer a massa magra deles, né? Apesar de acabarem ganhando gordura no processo, né? Então, tem a frase aqui que pode ser justo e gentil reconhecer a possibilidade de crianças com predisposição ao excesso de depósito de gordura ter uma fome genuína aqui, voltada para o objetivo de crescimento de massa magra, né? Ahn, Nós temos tem diversas referências para esse tipo de mecanismo, né? E a gente vai ter aqui um grande problema é que não se limita essa fase, né, de consumir a mais para crescer mais massa muscular na infância, nas fases iniciais da vida, né? E daí que vem o collateral fattening aqui, que é justamente derivado do emagrecimento e depois tentativa de recuperar o peso ganhando muito mais gordura. Isso já é visto em estudos bem antigos, né, como o Starvation aqui de Minnesota, e depois ali da Segunda Guerra Mundial, né, os homens ficaram com 12 semanas aqui de controle e depois 24 semanas de semi-starvation, perdendo 25% do peso, sendo 70% gordura, 27% fat free mass aqui, massa livre de gordura, né? Então depois eles fizeram um refeed, né, em duas fases, né? Então, eles fizeram em fases distintas, na verdade, né? Duas fases bem distintas. Então, eles fizeram um refeeding aqui por 2 semanas, né? Depois por 8 semanas, onde eles consumiam o que eles gostariam, o que eles queriam, né? Então, no geral, deu 20 semanas. O que aconteceu? A maior parte do peso reganhada foi por gordura, né? Do que necessariamente por massa livre de gordura, que eles também perderam. Então, na figura 1 a gente consegue ver melhor. Olha o que aconteceu com eles. Eles perderam massa livre de gordura, massa muscular. E aqui, o que eles fizeram? Principalmente até a semana 12, né? Ó, eles ganharam pouca massa muscular, mas olha a gordura como recuperou. E na semana 20, olha a diferença entre o estado inicial e depois. Eles estavam com o quê? 70% a mais do valor de gordura, recuperando agora sim, né, a massa livre de gordura. Então é justamente esse collateral fattening que a gente avalia aqui. A tentativa de recuperação de massa livre de gordura, levando a uma gestão energética que recupere e até faça um up, né, no conteúdo da massa gorda. Ah, então eles começaram a chamar esse efeito de obesidade pós-jejum, né, ou fat overshoot aqui. Ah, Nesse período de perda de massa livre de gordura, acontece o quê? A hiperfagia. E ela persiste por muitos indivíduos até recuperar completamente a massa livre de gordura que era a total antes do período de pré-jejum, né? Na verdade, do período pré-jejum. E o grau de hiperfagia que ocorre durante esse refeeding à vontade, ele é predizido pelo tamanho da perda de massa livre de gordura, independente da perda de gordura aqui, segundo esse estudo, né? Então, a importância de se manter a massa livre de gordura, segundo esse estudo, né? Ah, então, pode ser uma estratégia bem interessante até para minimizar a fome quando há o processo de emagrecimento, né? Então, esse processo não é apenas por perda de gordura, e sim por perda de massa livre de gordura.
Ahn, Outra coisa que nós temos aqui é como que ocorre esse processo, né? Na verdade, ele ocorre por uma desincronização temporal na restauração da massa gorda x massa magra, sendo que é mais favorável a recuperação da massa gorda, né? Ahn, Então, olha, isso aí acontece o quê? Varia bastante entre os indivíduos, a gente já vai falar sobre, né? Essa perda de massa gorda com massa magra, né? E, olha só, é determinado pelo também percentual de gordura pré-starvation, essa perda, opa, ele saiu, essa perda de massa magra. Por quê, gente? Vamos deixar uma maneira mais fácil de entender esse paper, é o seguinte, ahn, quando eu tenho mais gordura e eu não tenho nenhuma doença crônica, por exemplo, essa gordura tem um efeito protetor contra a perda de massa muscular. Então, é ela que vai virar energia ali. Agora você pega alguém eutrófico, com só uma gordurinha lateral, alguém com sobrepeso, ela tem menos gordura, vai perder mais massa muscular. E essa perda de massa muscular vai dar esse também sinal de hiperfagia e vai acumular, acabar tendo um reganho de gordura, né? Então eles falam que as características de partição aqui do indivíduo, né, assim como a composição inicial corporal, principalmente a razão gordura, fat free mass aqui, meio que promove uma memória de participação de cada tecido no metabolismo, né? Então, ele meio que guarda quanto que você tem de massa livre de gordura e tenta recuperar. Só que qual que é o grande problema? É que nessa tentativa você tem hiperfagia, né? Até porque você perdeu massa livre de gordura e tem essa memória, olha, eu tenho que voltar para minha massa livre de gordura, né? Também temos a questão da termogênese adaptativa, né, que é bem discutível sua magnitude, né? Mas aqui eles falam que essa magnitude depende também é, da massa, da depressão de massa gorda, mas não apenas da depressão de massa livre de gordura, né? E também nós temos alterações, né, no metabolismo tiroidiano, leptina e insulina, a gente sabe que também há mais grelina, há mais fome, né? Mas tem algo que pode ser ainda mais importante que isso. Bom, só para explicar melhor. Baseline aqui, esse primeiro seria o cenário ideal, né? Perdeu massa muscular, ideal entre aspas, né? Perdeu massa muscular, perdeu gordura, recuperou igual. Aqui é um fat overshoot e acontece o quê? Olha só, ele recupera a gordura primeiro do que recupera a massa muscular. E até ele recuperar a massa muscular total, aqui o vermelhinho, o FFM, já tem bem mais gordura. E o C o que na verdade pode acontecer principalmente é maior lentidão no ganho de massa livre de gordura, que é o tracejadinho. Aí até ele ganhar, ele já ganhou ainda mais gordura, olha só, né? O tracejado aqui. E por que que também ocorre essa lentidão no ganho de massa livre de gordura? Os participantes têm hiperfagia. Essa hiperfagia também, por processo de emagrecimento e por perda de massa livre de gordura, estão dentro do quê? Dentro de um ambiente, né, onde nós temos ali dietas que são calóricas, mas não têm quantidade necessária de proteína de qualidade, deficiente em alguns micronutrientes como zinco e vitamina A, não tem estímulo suficiente para o crescimento muscular através de atividade contrátil, né, como exercício ou atividade física. Então acaba que demora mais para ganhar essa massa livre de gordura. E teu corpo continua com essa hiperfagia, reganhando gordura, 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 né? Ah, então, o que acontece é, olha só, nós temos aqui um estudo com mulheres de 60 anos, pós-menopausa, né? Elas seguiram 5 meses de dieta e depois 12 meses sem intervenção. E elas reganharam mais que 2 quilos, né? E boa parte foi em gordura, né? Então elas não conseguiram reganhar toda a massa muscular perdida. Então, óbvio que foi ruim e é porque o efeito final da dieta, né, foi pior do que o efeito inicial, né? Isso também pode ser de características epigenéticas, né, e também características de desenvolvimento. Então, aquele feto que teve pouca energia ingerida, né, ele pode ter um metabolismo poupador,
consequentemente, ele está mais regulado para acúmulo de gordura, né? Olha só. Então ele vai ser um cara que vai ter esse collateral fattening aqui, ele vai ter ainda uma maior predisposição, né? Justamente pela falta de alimentação e amamentação adequada. A magnitude é determinada, mais uma vez, pela perda de gordura e principalmente de fat free mass, né? Impactando a hiperfagia e na termogênese aqui, né? Que pode ser suprimida, né? Então, é melhor, como vocês conhecem, termogênese adaptativa, né? Os indivíduos mais magros, conforme a gente conversou, eles têm uma desincronização maior, né? Consequentemente, o que acontece aqui? Vamos só subir um pouquinho. Eles acabam reganhando mais gordura ainda, que é justamente o que aconteceu com os homens do experimento de Minnesota, né? Eles acabaram ganhando mais gordura aqui, apesar de terem perda de gordura similar, né, entre os mais gordinhos aqui de 25, 29%. Ahn, Outro estudo aqui também do Exército Americano, né, eles mostram a mesma coisa, que houve um fat overshoot aqui de 4 a 5 quilos, né? Até recuperar essa massa livre de gordura. Então, olha só no gráfico B aqui, né? Se o cara tem 10% de gordura, olha como que o X aqui, perdão, o Y, né? A parte vertical, ganha mais peso do que se o cara tem mais gordura, acaba que quanto maior a horizontal, menos peso, menos vertical, ele ganha, né? Então a tendência é mais gordura, mais efeito protetor de fat free mass. Então é uma relação que eles falam relação inversa entre o fat overshooting e a gordura inicial, né? E também citam que justamente esses indivíduos que estão com sobrepeso, por exemplo, né, constantemente fazem dieta e ciclo ioiô, né, perde e ganha, pode acabar atrapalhando isso, fora que indivíduos assim são mais predispostos a risco cardiometabólico, né, em estudos populacionais. Então, esse collateral fattening é um mecanismo elucidado, mostrando a questão de reganho, principalmente de gordura, e muitas vezes envolve indivíduos num ambiente obesogênico, muito carboidrato refinado, muita gordura e falta de exercício. Ele mostra que o exercício aqui é uma curva em J, né? Então, um pouquinho de exercício aqui ajuda a inibir a fome, né? Nenhum exercício é um problema e muito exercício é muito mais fome. Então, eles acabam mostrando que por causa desse sedentarismo, eles não tiveram essa diminuição da ingestão energética, né? Fora que também não tiveram gasto. E também, obviamente, reduziram a contração muscular, né? Demorou mais para ganhar massa livre de gordura e o organismo continuou sinalizando hiperfagia para o quê? Recuperar a massa livre de gordura, que é justamente esse nosso terceiro ponto aqui, né? Então, olha o tempo que ele leva aqui e olha o quanto que ele ganhou. Muitos estudos são de caráter observacional. Como que seria isso? Os caras fazem a dieta e depois eles observam o comportamento deles free living após o término da dieta, né? Então não são estudos mecanicistas ou controlados pós-intervenção. Lembra bastante o estudo que eu trouxe para vocês uns meses atrás, que foi o que eles construíram uma redoma, né? E o pessoal ficou nessa redoma ali por 2 anos, depois saiu e reganhou o peso, né? Então lembra bastante. É um acompanhamento free living, termina o estudo, continua acompanhando para entender o comportamento do indivíduo. E é isso que eles consideraram ver, como conseguiram ver, na verdade, né? Como variáveis importantes e muito provavelmente variáveis ali que são próximas uma das outras, que é o aumento da fome até a recuperação da massa livre de gordura. Lembrando que esse efeito pode ser ainda maior em quem faz dieta muito restrita sem necessidade, né? Quer perder muito rápido, perde massa livre de gordura junto e depois tem uma fome ainda mais aberrante porque acabou perdendo mais tecido do que deveria. O corpo luta para regular de volta aquele tecido que tem. Então, é um grande problema muitas vezes, né? Nesse caso, né? A pressa acaba que atrapalha ainda mais o processo, beleza?
Vou deixar para vocês baixarem o estudo, e aguardo o feedback de vocês aqui na Science.